Olá, tudo bem com vocês? Eu sei que eu não avisei o horário, né? Mas eu tô entrando, vou fazer a leitura agora do livro. Muita gente não vai ver agora, vai ver depois, vai ficar gravado aqui no meu canal do YouTube. Então tá tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado o final de semana, aproveitado o domingo, seja lá para o quê? Para descansar, para passear, para fazer coisas que vocês gostam, que lhes deixam felizes. E vou aqui então, acho que não vai aparecer muito, porque senão eu não consigo mais aparecer aqui, tá bom? Vamos ver se vocês estão me escutando bem. Espera aí, vou pôr mais pra cá. Hoje eu vou ler deitada na rede. Que eu não quero ficar sentada, tá bom? Ai. Bora lá. Ó, vou começar o capítulo 6. Chama Próximo Passo. Ai, foi bem legal a leitura de ontem. Eu gostei muito, a de anteontem também. Agora vai ser sobre eu superior e eu inferior. Tudo que aprendemos nessa vida se baseia em nossos dois eus. O eu superior, ou eu real, e o eu inferior, ou eu ilusão ego. Como descobrimos, não somos apenas esse eu personalidade que acredita apenas na matéria e na dualidade, na dor, no sofrimento, na morte. Somos também a própria extensão de Deus. O Filho Crístico, aquele que conhece a verdade e que contém a força criadora motriz da nossa vida. Tudo e todos viemos da mesma fonte e, portanto, tudo está conectado pela mesma origem. O nosso eu real continua imaculado e à semelhança do Pai. O eu ilusório são todas as formas que o eu real assumiu ao se materializar no vácuo espacial. Assim sendo, cada um de nós, apesar de viver em personalidade, dualidade, ilusão, ego, não perdeu sua verdadeira essência, seu eu divino e conectado ao Criador. Toda experiência que tivermos, seja em qual mundo for, qual história contar, continuamos sendo o mesmo Filho Santo de Deus em... meu Deus, perdi aqui. Em todas as existências, né? Precisamos apenas aprender a conhecer esse eu real dentro de nós, quando ele atua e quando o eu inferior atua. Qual voz se comunica comigo com mais frequência? Em qual eu quero viver? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui, que estou muito mal acomodada. Porém, é importante compreender que ambos eus são a mesma coisa, a mesma frequência. Isto é, uma gota do oceano. A diferença está na nossa crença em achar que somos essa personalidade e o que o eu crístico é algo externo, inalcançável e pertencente apenas a Jesus Cristo. Quando passamos a acreditar na existência de um ser separado da fonte, que é o ego, passamos a dividir nossa divindade em duas mentes, dois eus, como se fossem coisas diferentes,
um santo e outro diabo, porém são apenas polaridades da mesma moeda. Com o tempo de caminhada, como já falado, descobri que tinha sentimentos negativos frente a Deus, logo frente ao meu eu superior, pois para mim ele havia me abandonado, era o causador da minha dor e estava fora de mim, era algo externo à minha alma, e esse fato ficou inconscientemente por tanto tempo que a separação para mim era real e não a unicidade, e acabei endeusando o meu eu inferior e demonizando o meu eu superior. E isso se deu porque queria que todos os meus desejos fossem realizados, que todas as minhas metas fossem alcançadas, e realmente acreditava que meu ego sabia o que era melhor para mim, e ninguém mais poderia se intrometer em minha vida. O que havia me esquecido é que esse eu superior nada mais era do que eu mesma. E ele também definia minha jornada, e com muito mais poder e autonomia. Me rebelar contra ele nada mais era do que me rebelar contra a minha parte mais elevada e sublime e fortalecer a minha parte, que na verdade era a causadora do meu sofrimento. Inverti a ordem das coisas e a lógica da vida, culpando o inocente e inocentando o culpado. Deixei de acreditar que sou uma com ele e passei a ter certeza que era outra coisa para além dele. Oi, Alê! Coloquei meu eu mais elevado como se fosse um ser à parte de mim, como se ele também não vivesse a minha história ilusória. Acontece que todas as informações obtidas das experiências que todos os meus eus inferiores vivem e viverão são recolhidas para o núcleo divino que habita em mim. Ficam plasmadas no campo quântico da minha consciência primordial, o Filho Santo de Deus. Nosso eu elevado, a consciência crística, contém o registro de tudo que vivemos em todas as formas, tempo e espaço, como se houvessem caixas, bibliotecas, gavetas no universo que registram tudo o que existiu, existe ou existirá no campo das possibilidades da vida. Acreditar que meu eu inferior era meu verdadeiro eu, ou seja, que era apenas Camille e nada mais, fez com que nutrisse apatia por Deus, pois fiquei apegada à minha dor, às violências e abusos que sofri. Coloquei ele como algo impossível de acessar e comecei a questionar sua existência, a viver de forma oposta à minha origem, e isso só me levava ao sofrimento. Por muito tempo me senti sozinha, abandonada, com raiva da vida, porque acreditava fielmente que não existia algo melhor em mim. Acreditei que minha jornada era viver o karma, que a vida me apresentasse, porque existia um Deus punitivo por aí que me julgava. Caminhar a trilha do autoconhecimento me permitiu chegar até a liberdade de saber quem sou e descobrir os vários corpos que habito e assim alcançar meu verdadeiro ser, que é pura luz. Isso não faz com que a Camille seja santa e muito menos que tenha uma vida sempre perfeita, pois ainda estou encarnada, me experienciando com o meu eu inferior, mas me permite ser leve e observadora de mim mesma, ao invés de sofredora eterna, pois sei que é só uma experiência temporária, uma personalidade e não pode mais me definir. E esse é seu próximo passo na caminhada para a morte emocional. Peraí, desculpa.
E esse é isso mesmo, é seu próximo passo na caminhada para a morte emocional. É encontrar seu verdadeiro eu, compreender e questionar sua existência até encontrar um caminho fácil de chegar até ele. É saber escutá-lo, ouvir sua voz calma e serena dentro de si e não fora. É se permitir viver as experiências terrenas e duais ao lado de sua verdadeira essência, e o resultado será uma vida mais leve, mesmo diante das tempestades. É cair em choro e ser acolhido por você mesmo. É estar doente e saber que a doença é sua amiga e está ali para lhe mostrar o que precisa ser integrado. É lembrar que você não é nada disso, que são apenas experiências de sua eterna e imaculada consciência que descansa na fonte, nos braços do Pai. Eu não gosto, eu sinceramente não gosto desse termo morte mental, morte emocional. Eu não acho que seja morte, não tem nada de morte, a emoção vai continuar, mas é um termo que ela usa figurativo. Quando começar a se permitir sentir tudo que sente, sem aversão às emoções negativas e sem apego às positivas, quando compreender que suas emoções são a representatividade das crenças de sua mente, que são suas formas de expressão e apenas mostram o caminho a trilhar para que possa liberar o sofrimento e voltar a se lembrar de quem é, quando começar a acolher tudo que sente, acalmando seus pensamentos inquisidores, julgadores e automutiladores, aceitando tudo que sente, estará começando a se alinhar com seu eu real e enfraquecendo o ego, a personalidade inferior, e assim velhos hábitos nocivos naturalmente serão deixados de lado e a busca por algo maior se iniciará, pois a tempestade interna terá se acalmado e o silêncio começará a ser ouvido, a voz do coração, que é o silêncio, né? Quando a gente cala e se observa, aí a gente começa a perceber, é como se você se colocasse fora de você mesmo e passasse a observar as suas reações, né? As suas atitudes. Porque a gente tem que, cada um faz se quiser, mas assim, quando a gente para de reagir e começa a agir conscientemente em todas as situações, né? Por exemplo, se alguém te fecha no trânsito, imediatamente a primeira atitude, se for você pode reagir xingando a pessoa ou fechando ela também, enfim. Ou você pode simplesmente deixar pra lá, sabe? E seguir adiante. Se ele vai ver que tá com pressa, e vá com Deus e pronto. Ou às vezes vai chegar num ponto que isso não vai nem te atingir. Talvez você não vai nem prestar atenção que isso esteja acontecendo. Entendeu? Bom, agora é a parte 6.2. Vencendo os sentidos. Quando você descobrir dentro de si seu eu real, aceitar que é a extensão de Deus e concomitantemente se experiencia com esse eu inferior, que é a consciência individualizada da fonte, eivada de personalidade e vivências, chegará a hora de dizer adeus às suas emoções descontroladas e sofridas e dizer olá ao seu novo eu. Chegará a hora... Então, é isso que ela quer dizer, a morte das emoções, né? Que aí você passa a ter um controle, você vai sentir a emoção, mas você não vai interiorizar, ficar martirizado por aquilo.
porque as emoções fazem parte do nosso eu humano, né? Chegará a hora de desapegar da ilusão para viver em verdade, e quando precisar viver em ilusão, ter a consciência de que está dentro dela. Chegará a hora de encarar a sua morte emocional. Com a minha caminhada de estudos e vivências, pude entender o papel dos nossos sentidos físicos. A linha hinduísta, budista, principalmente a filosofia de vida deixada por Paramahansa Yogananda, defende que nossos sentidos físicos são nossos maiores controladores e nos fazem permanecer em um estado vibratório de ilusão e sofrimento. O livro Bhagavad Gita, eu não sei se é assim que se fala, é um propulsor para os questionamentos referentes ao apego que temos sobre nossos sentidos. Ele narra a história de um homem conversando com Deus e questionando a renúncia dos seus desejos em prol da sua verdadeira essência. Vivemos nossos dias na prisão do sentido visual, degustativo, olfativo, sensitivo e auditivo. Somos confundidos por eles, que nos fazem crer apenas no que é visível, audível, palpável, e nos aprisionam em vícios e prazeres que nos tornam incapazes de desapegar da matéria e das emoções. Nossos sentidos fazem parte da nossa evolução nessa terra. Nos ajudam a enxergar muitas coisas e aos poucos vencê-las. Porém, em contrapartida, também podem ser nossos maiores inimigos, fazendo com que nosso apego se torne ainda maior por pessoas, coisas, relações, sentimentos, impedindo nossa liberdade inata. Ficamos viciados em comidas, bebidas, drogas, emoções, relacionamentos tóxicos, televisão, mentiras, toques, beleza, fetiche, roupas, bens, dinheiro, de forma que se algo nos for retirado, nossa frustração se torna tão grande que nos leva a um sofrimento sem cabimento. Quando encarnamos nesse corpo humano, ganhamos o direito de nos experienciar como humanos, e isso envolve tudo que desejar. O problema é que nos apegamos a essas experiências a ponto de sermos dominados por elas. Nos tornamos capazes até de abrir mão de nossa independência emocional e espiritual, adquirida quando em contato com nossa alma, apenas para usufruir desses desejos. Se não temos o que desejamos, nos rotulamos como infelizes e passamos até mesmo a nutrir inveja alheia, rancor e mágoa. Nossos sentidos físicos nos levam a grandes expectativas e quando estas são frustradas, nos autodefinimos como fracassados, infelizes, pobres, sem prosperidade. Nossos olhos, por exemplo, desejam ver apenas pessoas e coisas bonitas e, consequentemente, começam a rotular tudo ao seu redor em caixas de feio e belo, e isso leva à criação de julgamentos, preconceitos e exclusões. Nossa boca nos vicia em sabores nem sempre saudáveis. Nosso olfato seleciona pessoas por cheiro, a ponto de excluir os que estão às margens da limpeza. Nosso corpo se vicia em emoções, comidas, dores, toques, sexo. Cada um de nossos sentidos cria uma definição de vida e se ela não for alcançada e mantida, nos leva às emoções negativas. Para ser feliz é preciso abrir mão das nossas expectativas, renunciar aos excessos de apego aos nossos desejos, diminuir o tamanho de sua importância, do controle que ele tem sobre nossa vida. Pelo menos até que aprendamos a lidar com as frustrações de não ter tudo o que desejamos ou a viver sem desejos. Se parar para analisar todas as suas infelicidades, verá que todas, sem exceção,
se originam de expectativas frustradas por desejos não alcançados. Criamos em nossa mente todo o percurso de nossa vida, definindo como será nosso dia, nosso casamento, nossa família, nosso dinheiro, nosso corpo, nossa casa, nossos relacionamentos. Pois é, eu já acho que eu já comentei isso. Eu fazia terapia e o meu psicólogo falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse que a nossa frustração é sempre do tamanho da nossa expectativa. Então, quanto mais expectativa nós criamos de uma coisa, mais frustração nós sentimos. Se você não tiver expectativas, você não vai ter esse problema, né? Porque quando você não espera nada, se vier uma coisa que você julga não ser boa, você não vai sofrer. Agora, se vier uma coisa boa, vai te fazer feliz, vai te trazer uma surpresa, né? E aqui ela fala que a gente cria em nossa mente todo o percurso da nossa vida. E se parar para pensar, é isso que nós fazemos todos os dias. Quando a gente acorda de manhã, se ao invés de nós agradecermos, de meditarmos, de tirar um tempo antes de levantar da cama, sabe? Para você se alinhar. Eu gosto de alinhar meus chakras, de agradecer por todas as coisas que eu tenho. Até aquilo que a gente acha num primeiro momento que não é bom, são coisas que nos ajudam a evoluir. É quando a gente passa esses momentos, é que a gente para olhar para dentro de nós e pensar, mas o que está errado? Né? E às vezes, vamos supor, você tem um compromisso, tem alguma coisa que você não gostaria, que é uma obrigação, né? Digamos assim. Aí a gente já vai pensando, ai, nossa, eu vou nesse lugar e, poxa, não vai ser legal. Eu vou chegar lá, vou encontrar fulano, eu não vou gostar. Então pronto, você já criou um ambiente ruim. Agora, quando a gente sai de casa, ou você vai pensando que você vai encontrar uma coisa boa, né? Ah, eu tenho certeza que meu dia vai ser legal, eu vou imaginar um dia magnífico para mim. Ou sem muitas expectativas, só confiando naquilo que possa vir, isso vai te ajudar muito. Você não vai ficar frustrado. Nós somos capazes de criar qualquer coisa. Faça experiência para você ver. Olha, por coisas bobas. De uns tempos para cá, eu aprendi, todas as vezes que eu saio de casa, sempre vou de carro, né? Aí eu penso, eu brinco assim, isso eu aprendi com uma amiga. A pedir para Nossa Senhora da Vaga arrumar uma vaguinha boa para eu estacionar meu carro. E eu juro que desde que eu comecei a fazer isso, não houve uma vez que eu não tivesse arrumado uma vaga maravilhosa para colocar meu carro. E assim é com tudo. Treina para você ver, experimenta. Nós somos os criadores da nossa própria vida. Não adianta nada a gente querer viver em abundância se dentro de nós a gente não se julga merecedor, se a gente vive reclamando das coisas. Não vai rolar, não vai acontecer, entendeu? Se a gente está sempre julgando o outro, se qualquer situação que nos acontece a gente já reage, isso você não cria aquilo que você quer com a mente, você cria aquilo que você sente no seu coração, entendeu? São as nossas emoções, ou tem que ter um alinhamento entre mente e coração para você conseguir criar uma situação legal. Ou ruim, né? Eu não sei porquê, se nós fomos condicionados a isso, é muito mais fácil, porque a gente já foi condicionado. Estamos condicionados há milênios a criar situações ruins. Enfim. Mas e agora me perdi. Quando encarnamos nesse corpo humano, ganhamos o direito de nos experienciar como humanos, e isso envolve tudo que desejar. O problema é que nos apegamos a essas experiências a ponto de sermos dominados por elas. Nos tornamos capazes até de abrir mão de nossa independência emocional e espiritual,
adquirida quando em contato com nossa alma, apenas para usufruir desses desejos. Se não temos o que desejamos, nos rotulamos como infelizes e passamos até mesmo a nutrir. Eu já li isso, desculpa. Oh, meu Deus do céu. Bom, para ser feliz, é preciso abrir mão das nossas expectativas, renunciar aos excessos de apegos, aos nossos desejos, diminuir o tamanho de sua importância, do controle que eles têm sobre nossa vida, pelo menos até que aprendamos a lidar com as frustrações de não ter tudo o que desejamos ou a viver sem desejos. Se parar para analisar todas as suas infelicidades, eu sei que eu já li essa parte, mas eu vou ler mais de novo. Será que todas, sem exceção, se originam de expectativas? Verá que todas, sem exceção, se originam de expectativas frustradas por desejos não alcançados. Criamos em nossa mente todo o percurso de nossa vida, que é isso que eu estava falando, né? Definindo como será nosso dia, nosso casamento, nossa família, nosso dinheiro, nosso corpo, nossa casa e os nossos relacionamentos. Acontece que a vida é imprevisível e incontrolável por nós. Assim, tudo que sonhamos pode ser frustrado e nos levar a um grande sofrimento pela perda. Quando desejamos algo, criamos expectativas em alcançar esse desejo. Mas se ele não ocorrer, o sofrimento se torna tão agudo que nos leva à infelicidade. A vida sempre nos leva para onde temos que ir e nos concede tudo de que precisamos, nem mais nem menos. Tudo que necessita já está em suas mãos. Pare de buscar fora o que já está dentro. Viva o seu hoje, entenda o sistema da vida e pare de deixar sua criança frustrada guiar o seu dia. Avalie como se sente diante da vida. Quais desejos te viciam? Em que seus sentidos te controlam? Onde sua expectativa foi frustrada a ponto de mudar sua vida para pior? Sabe, por isso eu não sei, eu acho que quando a gente fala da nossa criança interior, né, é da pureza que as crianças têm. Elas normalmente, elas não ficam sofrendo, elas podem cair, se machucar, elas choram, né, naquele momento, elas querem colo, daqui a pouco você olha, elas já estão ali brincando de novo, já esqueceram a dor. É isso, sabe? Elas não vivem na preocupação do que se elas vão ter o que comer, o que vestir, como pagar. Elas não fazem esse tipo de coisa. Elas estão naquela inocência, né? Na naturalidade. É como, acho que em alguma passagem do Evangelho que eles falam que olhai os lírios do campo e os pássaros... Eles não semeiam nem colhem, mas eles não ficam sem ter o que comer, nem o que vestir, né? Porque eles confiam, é a inocência. E a gente não, qualquer coisinha nos frustra, nos deixa com raiva. Muitas vezes você aí quer descontar no outro a sua frustração. Você, quando eu falo você, eu tô me incluindo nisso, óbvio. E não é assim que deveria funcionar. É tão mais leve quando a gente simplesmente aceita. Você pode chorar, você pode ficar triste por um momento, mas você não pode transformar aquilo na desgraça da sua vida, sabe? Que é o que muita gente faz. Às vezes uma pessoa chega para você e fala: eu tô tão chateada, eu estou chateada com meu marido, porque ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele faz aquilo outro. Tá, e você, o que você faz, né? Primeiro lugar, a gente sempre tem pelo menos duas escolhas. Ou você procura olhar o seu marido de uma maneira diferente, compreender os sentimentos dele e não se deixar abalar para você continuar a sua relação.
Porque a gente sempre acaba sofrendo por coisas externas, a gente se deixa abalar, né? E não é necessário isso quando aprendemos a olhar só para dentro, que tudo está dentro. Ou então você simplesmente pega as suas coisas e vai embora. Porque aí essa pessoa reclama, você fala, mas fulana, né? Você dá conselhos para ela não escuta nada do que você fala. E no passado uns dias, ela está reclamando do mesmo jeito. Ela não foi embora, ela não olhou o marido de forma diferente e continua sofrendo e reclamando daquilo. Aquilo vai continuar acontecendo, sempre e sempre, enquanto ela não mudar a maneira de olhar aquela situação. Olha, tenha certeza, eu tenho plena certeza de que quando a gente muda o nosso olhar sobre uma situação, tudo que está à nossa volta muda também. E obviamente que a situação que você está vivendo, aí em algum momento você para e pensa, meu Deus, mas parecia tão difícil e agora está tão fácil. É impressionante. Tudo está dentro de nós, nada está fora. A gente está sempre buscando no outro, se apoiando. Ai, eu vou encontrar o amor da minha vida, daí eu vou ser feliz. Ai, se eu ganhasse na loteria, daí que eu ia ser feliz. Nada disso, a gente tem que ser feliz agora, porque a gente tem a vida, né? Olha que coisa maravilhosa, que bênção que é viver nesse mundo lindo que a gente vive. Deus, quanta gratidão eu sinto por viver nesse planeta azul. Ai, como é lindo o nosso planeta. Tem tanta gente que queria estar aqui no nosso lugar agora, sabe? Aproveita, relaxa, dá risada, leva a vida com mais leveza. Tudo fica mais fácil, com amor. A gente vai aprendendo a se amar. Isso é maravilhoso. Se aceitar, se acolher, sabe? Você não precisa ser validado pelo outro, você tem que ser validado por si próprio. Enfim. Agora nem sei. Como afirma Moji, um professor espiritual jamaicano, morrer para seus próprios apegos é uma bela morte. Você tem que morrer como uma semente para viver como uma árvore. E é mesmo, né? Nós desconhecemos nossa verdadeira natureza porque nos identificamos com o nosso corpo por meio de nossos sentidos, que nos aprisionam em pensamentos, emoções, vícios em geral, nos afastando do nosso centro interno, nossa consciência pura. Nossos sentidos fazem com que desejemos estar sempre em outro lugar, comer outra coisa, vestir outra roupa, ter outro corpo, estar com outras pessoas, comprar outro carro, trocar de relacionamento. Eles nunca nos permitem viver o que estamos vivendo no agora. E a prova disso é que quando estamos nesse outro lugar, com essa outra roupa, carro, relacionamento, como desejamos, eles já não nos agradam mais e passamos a desejar estar novamente em outro lugar. Nossos desejos não nos permitem aproveitar o ponto onde estamos. É uma insatisfação muito grande, né? Criada até pelo estilo de vida da Matrix, que a gente vê televisão e fica na internet e vai aparecendo aquelas propagandas para instigar o consumo. E aí, se você não tiver com a roupa da moda, que se dane a moda, vista-se do jeito que você gosta. Que moda? Quem foi que criou, sabe? Quem foi que disse que o garfo tem que estar do lado de fora? O garfo do peixe, o garfo não... Por raio que eu parto o garfo. Se eu quiser, eu como com a mão e pronto, ninguém tem nada a ver com isso. Ah, porque senão não é etiqueta. Quem criou a etiqueta? Você sabe? Eu não, e nem me interessa saber. Claro que você não precisa ser mal educado, mas eu acho que sair daquelas convenções, das caixinhas que nos colocaram, ai, como é bom isso, tudo de bom. O único problema é que quando eu paro, eu me perco. Sempre fui mestre em ser controlada pelos meus desejos. Só ela, se fosse só ela, tava bom, né?
Estava sempre querendo estar em outro lugar, em outro corpo, outra casa, outros relacionamentos e até em outra vida. Não aproveitava o agora, pois vivia no futuro, na criação da expectativa de que chegaria onde desejava, vivia no sonho de onde queria estar e não de onde estava. Só seria feliz quando passasse no concurso, só seria amada se fosse perfeita, minha vida era condicionada aos meus desejos. Desejava ter muitas coisas, mas nem sempre queria pagar o preço para tê-las. E às vezes tinha consequência de que desejava estar em um lugar, mas quando chegasse até ele, perderia a graça novamente, e em breve criaria um novo desejo a ser alcançado. Alcance o entendimento em sua vida de que nada é permanente, nem mesmo nossos desejos, e pare de sofrer tanto e se apegar a eles e a tudo que te rodeia. Com o tempo, aprendi a soltar o controle dos meus desejos e fui renunciando no meu tempo e espaço de padrões, crenças, comidas, pessoas, emoções, bens que já não faziam mais sentido em minha vida. Fui aprendendo a lidar com meus sentidos sem ser enganada por eles, sem ficar aprisionada em meus vícios petulantes e infantis. Aprendi que posso viver o que desejar viver, mas a cada desejo realizado preciso aprender a soltá-lo, deixá-lo ir. Saber que ele tem tempo de partida. Não permitir que ele se instale como um vírus e me destrua aos poucos. Não posso controlar a vida, pois ela não me pertence, e sim a consciência pura. Mas posso controlar o que como, penso, falo, vejo e desejo. E esse foi um grande passo para a minha morte emocional. Para soltar o que você pensa, sente, acredita, basta observar sua vida, seus pensamentos, o que sente, como explanamos em todo esse livro. E por que, ao observar, nós soltamos? Porque, como vimos, e como a ciência explica por meio da teoria da dupla fenda, existe um campo de possibilidades dentro de nós e, ao observar o que nos acontece, podemos mudar toda a nossa realidade interna e externa, pois passamos a escolher de forma consciente como desejamos nos comportar frente aos obstáculos e pensamentos desenfreados. Se desejamos guardar mágoas ou perdoar, julgar ou compreender, mentir ou sermos verdadeiros. Sermos grosseiros ou gentis, dramáticas ou leves. Tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. Tudo é uma questão de escolha, ainda que você a veja como difícil. Isso não altera o fato de ser uma escolha. E a ciência comprova isso. Sua consciência escolhe a forma como a energia dentro de ti se comporta. Boa tarde, Gilma, linda. Bem-vindas, Priscila. Tudo bem, amor? Sejam todos bem-vindos, viu? Eu tô lendo o livro Caminhos da Alma. Já estamos terminando o livro, falta pouco para acabar. Bem, cada momento da sua vida de projeção, de apego, aversão, julgamento, condenação, volte para a consciência maior, ampla para a visão que está além da dualidade, das frustrações, da resistência, dos ressentimentos, das paralisações da vida, peça sabedoria para ver outra possibilidade de criação. Tente identificar a sua dificuldade em soltar seus velhos padrões, em confiar em novos rumos, conceitos, ideias. Identifique seus apegos onde eles mais se encontram, relações, amizades consigo mesma. Identifique seus medos porque eles te fazem ficar presa ao invés de soltar o que te machuca. Medo de mudar, medo de ser diferente, medo de não fofocar com as amigas e ser excluída, medo de ser outra pessoa, medo de dizer não, medo de dar sua opinião, medo de ser flexível com as pessoas e elas abusarem de você, medo de mudar todo dia. Eu acho que o maior inimigo que a gente tem é mesmo o medo.
o medo de não ser aceito, né? O medo da crítica. Mas quem são as pessoas que estão te criticando? É Deus? São pessoas bem resolvidas? Não. Então não se preocupe com isso. Deus não julga ninguém, não critica ninguém, porque Ele é só amor. Ele nem se atém a esses detalhes. Ao tomar ciência de que tudo isto está dentro de você, ao tomar consciência de si, observando seus atos, suas ideias, rotinas, sentimentos, medos, pensamentos, você consegue escolher de forma diferente da que escolhia antes do que te ensinaram. Recondicione-se, observando sua postura e escolhendo uma diferente a todo tempo. Escolho perdoar ao invés de remoer. Escolho a leveza ao invés do drama. Escolho compreender ao invés de julgar. Isso é soltar, é deixar ir o que está tão acostumado a fazer para deixar o novo entrar. Nossa, e quando a gente consegue escolher essas coisas, é uma sensação tão boa dentro de nós. Tudo flui, a vida fica mais fácil, sabe? É só você experimentando para saber. Solta. E se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa que está mais difícil, procura uma terapia. Isso vai te ajudar muito. Todo mundo deveria fazer uma terapia, seja ela qual for, porque ajuda no autoconhecimento. Podem ter certeza disso. E assim, agora eu vou parar por aqui, porque eu vou entrar esse capítulo, ela vai dividir no capítulo em tópicos, né? Então, eu já li o 6.1, o 6.2, já ficou bastante extenso. E agora eu vou deixar o ponto 3, o ponto 4 para ler amanhã. E aí a gente vai terminar o capítulo 6 e vamos entrar no último capítulo desse livro. Eu estou pensando num livro bem interessante, embora ele seja mais técnico, né? Para começar a ler para vocês, para gente, para nós lermos juntos, né? Porque quando eu leio com vocês, eu também vou interiorizando essas coisas e vou aprendendo. Eu não sei mais do que ninguém. Eu estou aqui para experienciar, para aprender. E eu acho que essa é uma maneira legal, a gente compartilha conhecimento. E são momentos muito prazerosos, pelo menos para mim. E eu sei que, embora às vezes não tenha muita gente ao vivo, depois as pessoas assistem, elas me mandam mensagens, me dão feedback, muitas vezes falando. Se vocês quiserem assistir pelo YouTube, também pode ver. Meu canal é Silvia Veiga. Entra lá, tem minha foto, vocês logo vão saber. E todos os vídeos desse livro, desde o primeiro capítulo, estão gravados lá e aqui no Instagram. Eu só não fiz ainda ao vivo lá no YouTube, porque eu ainda estou aprendendo a mexer nessas tecnologias. Mas futuramente eu vou fazer nos dois juntos, que é bem legal. Tá bom? Olha, eu tô feliz de te ver aqui, Gil, Malê, Priscila. Isso, dá uma olhada lá, Gilma. Tem desde o primeiro capítulo. Se você tiver alguma dificuldade, pode me mandar mensagem pelo Zap ou pelo Insta, que você tem meu contato, e eu te falo onde que tá, se você não achar o canal, mas vai achar sim, tá bom? E é até legal se vocês se inscrevem lá, vocês me ajudam, né? Não que eu faça questão, não pretendo viver disso, mas eu acho importante a gente compartilhar conhecimento, certo? Gente, que o restante do domingo de vocês seja maravilhoso, que vocês descansem. Amanhã vamos manter nossa boa vibração na segunda-feira também,
né? Pra gente ter uma semana maravilhosa. Todos os dias, em todo instante, a gente está criando a nossa realidade, a gente está criando o nosso futuro, se é que ele existe, né? Porque tudo acontece no agora. E é isso aí, tá bom? Um beijo. Que vocês fiquem com Deus. Tchau, Gilma linda.